Deixa eu iniciar a minha gravação. Edmila chegando por aqui. Deixa eu ver quem está conosco aqui nos bastidores. Tudo bem. Estamos com 17 pessoas, faltando algumas outras para chegarem aí. Muito bem. Pessoal, vamos dar sequência na nossa aula então? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espero que você tenha tido um ótimo fim de semana, descansado bastante. Estamos já indo para a nossa penúltima semana. Semana que vem nós encerramos o curso. Encerramos a semana que vem já com a apresentação do projeto integrador, já com a finalização da unidade curricular 3 e torcendo aí para o sucesso de vocês. Deixa eu buscar minha tela aqui. Onde é que está a minha apresentação? Ela está aqui. Tem mais alguém pedindo passagem? Deixa eu ver quem é. É o Tiago que está chegando por aqui. Muito bem, deixa eu fazer a minha exposição então. Aqui está. Deixa eu aumentar minha tela. Nós estamos falando, gente, da importância do QVT, do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. A semana passada nós falamos a respeito dos métodos e modelos existentes, discutidos a respeito do Programa de Qualidade de Vida, e hoje eu falo para vocês a respeito do perfil da empresa que aplica a qualidade de vida, Normalmente uma empresa que ela está enraizada, estruturada através da sua missão, visão e valores, é uma empresa que está antenada também com a qualidade de vida dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores. O que é uma empresa, o que significa uma empresa ter missão? Ela mostra a razão de ser da empresa. Ela delimita quais setores, clientes e segmentos sociais a empresa pretende impactar. Então, ela mostra que através dos seus níveis de responsabilidade, seus níveis de conduta, como que ela repercute essa visão, essa missão lá junto com o seu cliente, junto com o seu fornecedor, junto, acima de tudo, com os seus stakeholders. Quem são os stakeholders? Todos que estão envolvidos na cadeia de processos aí. Uma empresa enraizada na estrutura de qualidade de vida, ela tem a questão da visão. O que é a visão da empresa? Onde a empresa quer chegar? Ou seja, ela delimita quais objetivos quer atingir, em quais setores quer ser líder ou em que negócio quer ser referência. A visão é mais importante do que a missão, pois explica o que o negócio pretende ser e o que pretende realizar. Se essa visão não estiver alinhada, antenada com as questões da qualidade de vida, dificilmente essa empresa ela vai ter missão e muito menos visão. Além da missão e da visão, ela precisa também entender a questão dos valores. O que são os valores para a empresa? Os padrões de comportamento institucionais da empresa. Representam um conjunto de prioridades corporativas adotadas pela empresa para impactar positivamente seus stakeholders. O que isso significa? Uma empresa que ela não preza pelos seus valores, dificilmente ela prezará pela qualidade de vida dos seus trabalhadores. Afinal de contas, são lá nos valores que ela vai estabelecer os padrões de comportamento institucional da empresa. E qual que é esse padrão comportamental? Qual que é esse padrão de comportamento institucional da empresa? É valorizar os seus trabalhadores de modo que eles se sintam à vontade, eles se sintam acolhidos dentro dessa empresa através dos seus programas de qualidade de vida.
Deixa eu dar mais uma passagem aqui, chegando aqui. Ai, a Creuza. Muito bem. Então, uma empresa, o perfil de uma empresa que ela possui uma estrutura para ter um QVT, um programa de qualidade de vida no trabalho, ela precisa estar alicerçada na sua missão, na sua visão e nos seus valores. E dentro dessa missão e visão e valores, ela consegue enxergar conforme propõe Maslow. Eu já tratei isso em uma outra unidade com vocês, a respeito da pirâmide de Maslow. Se ela não enxergar quais são as reais necessidades dos seus colaboradores, dificilmente ela consegue ter um programa de qualidade de vida, né? Abraham Maslow, lá em 1955, ele dizia que a primeira camada de necessidade do ser humano são as necessidades fisiológicas. Dormir, comer, alimentar-se bem, são as necessidades básicas. Depois ele diz que a segunda estrutura da camada da sua pirâmide motivacional são as necessidades de segurança. O que são necessidades de segurança? Se sentir seguro em termos de habitação, em termos de recursos, em termos de finanças. Depois ele elenca dentro da sua pirâmide de necessidade as necessidades sociais, necessidades de relacionamento, necessidades de comunidade, de integração, de equipe, de time. Depois ele vai falar a respeito das necessidades de autoestima, ou seja, aquela necessidade de pertencimento. O trabalhador ele precisa considerar-se pertencido e não excluído, conforme um monte de empresa faz. Tem o trabalhador apenas como um número, mas ele acaba que não fazendo parte do contexto daquela organização. E temos ainda a necessidade de realização pessoal, que é a automotivação, o topo da pirâmide, aonde o trabalhador almeja chegar. É o plano, é a carreira onde ele deveria todo mundo ter essa visão. De onde eu estou tirando o meu trabalhador é onde eu pretendo colocar ele. E essa mesma visão se aplica para a empresa, da onde a nossa empresa está saindo e onde nós desejamos colocá-lo. Então essas são as análises de decisão. Eu não vou falar aqui nesse momento, depois eu vou deixar só para vocês como estudo dirigido, a respeito de pesquisas e aplicações. Como é que a gente aplica qualidade de vida no trabalho? Como que se dá o processo da aplicação da qualidade de vida? Através dos diagnósticos que nós temos dentro do nosso ambiente de trabalho. Empresa que não faz diagnóstico pessoal, dificilmente ela vai conseguir aplicar um programa de qualidade de vida. Muito pelo contrário, ela vai ter maior evasão de trabalhadores do que mesmo retenção desses trabalhadores. Então, esses indicadores, eles vão nos apontar aqui, conforme já vimos em estudos passados aí, que o absenteísmo é um dos indicadores mais fortes que as coisas não vão bem nessa empresa. Por quê? Porque o absenteísmo ele demonstra tanto as faltas, quanto os atrasos, quanto as saídas mais cedo, e ele é um termômetro muito objetivo quando ele nos diz que o trabalhador, em decorrência das suas ausências, em decorrência das suas faltas, em decorrência dos seus atrasos e das suas saídas antecipadas, ele quer porque quer se livrar desse ambiente de trabalho. Então é aí que se vai aplicar a questão do programa de qualidade de vida. Aonde mais nós vamos aplicar esse programa qualidade de vida? Nós vamos aplicar ele dentro do turnover, ou seja, dentro daquela rotatividade que a empresa, o tempo inteiro ela está demitindo, o tempo todo ela está contratando. Algo que não é vantajoso, porque é um processo bastante oneroso, né? O turnover. Qual outro indicador nos diz que eu preciso aplicar a questão de um QVT, Programa de Qualidade de Vida, quando a gente tem alto índice de acidentes e doenças ocupacionais. Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Esse é um ambiente que de fato está enfermo.
Então, esses são indicadores para campo de aplicação a respeito aí do programa de qualidade de vida. Aliás, todo RH que ele tem inteligência, que ele sabe trabalhar com gestão de pessoas, ele trabalha em cima disso tudo que nós chamamos de diagnóstico. O que significa diagnosticar? Buscar a fundo quais são as reais necessidades da empresa. Isso é diagnóstico. Saber de maneira pormenorizada o que está impactando no desenvolvimento da empresa. Ah, professor, mas na minha empresa não tem nada disso que impacta. Muito bem, é motivo de ter sinal de alerta do mesmo jeito, porque aquilo que é real hoje pode não ser amanhã, e a gente pode ser surpreendido com coisas que a gente já deveria ter planejado antes. Então, fazer esses diagnósticos, quantas faltas nós estamos tendo? Quantos desligamentos nós estamos tendo? Quantos acidentes de trabalho nós temos por mês, por semana, por dia? Quantos casos de doenças ocupacionais? O que mais que pode ser aplicado aqui dentro do contexto do diagnóstico? Quantas reclamações trabalhistas nós temos dentro da nossa empresa? Porque isso é um cenário que não agrada a ninguém, né? As reclamações trabalhistas, nós sabemos que elas são onerosas para a empresa. Então, o RH deveria estar preocupado com esses indicadores. E esses indicadores vão nos dar a ideia de que o quão a gente precisa melhorar em termos de qualidade de vida, né? Então, são pesquisas e aplicações. O que são as nossas pesquisas? O diagnóstico que nós fazemos dentro da organização. Como nós podemos fazer esse diagnóstico? Através de questionários, através de entrevistas, através da percepção daquilo que os relatórios internos nos mostram. Exemplo, eu olho lá para o meu controle de ponto e percebo que os meus trabalhadores estão faltando demais, atrasando demais ou saindo mais cedo. É um diagnóstico de absenteísmo. Eu olho lá para o fim do mês e observo que dentro da pasta de rescisões nós tivemos várias rescisões. Isso é indicativo que nós estamos tendo um alto índice de turnover, né? Eu olho lá para o mapa estatístico, conforme preconiza a NR4, norma regulamentadora número 4 do Ministério do Trabalho, que diz que toda empresa ela precisa elaborar o seu mapa estatístico. Eu olho para o mapa estatístico e percebo que as taxas de frequências e as taxas de gravidade de acidente está cada vez mais aumentando. É outro indicador que eu preciso aplicar o programa de qualidade de vida. Eu olho lá no final de um trimestre, ou do semestre, ou do ano, e observo que as reclamações trabalhistas, ou seja, volta e meia a empresa é convidada a comparecer aos tribunais para estar respondendo por questões trabalhistas. Então é momento também de rever a política interna de gestão de pessoas, e uma das ferramentas a atenuar esses impactos são exatamente a aplicação do programa de qualidade de vida. E como que esse programa de qualidade de vida ele é aplicado? Nós podemos aplicá-lo de N maneiras. Uma das que vão nos ajudar e muito são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje foi lá para a pasta do Ministério da Economia. E essas normas, elas vão nos dar direcionamento de como anda a saúde dos nossos trabalhadores. Então vejam bem, as normas regulamentadoras são disposições complementares ao capítulo 5 da Constituição da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou seja, da CLT, consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. A elaboração e revisão das NRs é realizado pelo Ministério do Trabalho, adotando o sistema tripartite paritário, por meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, de empregadores e de empregados. Então vejam bem, toda vez que nós temos a publicação ou revisão de uma norma regulamentadora,
ela é feita através desse sistema tripartite aqui, ó, paritário. Por que sistema tripartite? Tripartite vem da ideia de 3. É como se divide a sociedade para opinar a respeito da legislação referente ao assunto aqui. Então, essa comissão tripartite ela é dividida entre o governo, os empregadores e empregados. Observe que nós temos 3 partes aqui, ó, governo, empregadores e empregados. O que essa comissão tripartite ela faz? Ela chega no entendimento que tem alguma coisa que não está legal no ambiente de trabalho. Como que ela fica sabendo disso? Através do próprio clamor da sociedade ou através das estatísticas que os anuários aí do governo apresentam. Nós estamos tendo muita doença ocupacional por motivo tal. Opa, então é motivo da gente já criar uma norma regulamentadora para a gente poder resolver ou diminuir esse problema. Nós estamos tendo alto índice de morte por quedas em altura. Opa, então está na hora da gente, passou da hora da gente criar uma norma regulamentadora que trate desse assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona isso. Só um minutinho aqui. Deixa eu ampliar minha tela aqui. Deixa eu buscar aqui. Só ver onde é que ela está aqui. Está aqui. Muito bem. Então, toda empresa, gente, ela deve ser regida, segundo preconiza ali o artigo, a partir do capítulo 5 da CLT, através das normas regulamentadoras. Vou mostrar agora para vocês como que funciona isso. Muito bem. Toda vez que eu quero saber se a minha empresa ela está obrigada a cumprir com alguma norma, algum regramento, eu preciso vir aqui no site do ENIT, né? Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. É ela que aqui, ó, nessa aba aqui vai ter as normas regulamentadoras atualizadas. Por que atualizadas? Porque a gente está vivendo um grande advento de revisões dessas normas. Elas estão passando por profundas transformações, né? Podemos observar aqui, ó, que essa NR1 aqui, ela foi revista recentemente, ó, 9 de março de 2020, né? Veja que a NR2, inspeção prévia, que ela foi revogada. O que significa uma norma ser revogada? Significa que ela não existe mais, né? Observe que as modificações elas são muito recentes, setembro do ano passado, praticamente não tem nem um ano isso aqui ainda, está quase um ano, né? Então, vejam bem, primeiro pontapé que a norma traz para nós é a respeito das disposições gerais. Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras, conforme está apresentado aqui para vocês, ó. Deixa eu buscar até o fim aqui. 37 normas, certo? Ou seja, cada norma dessa se aplica a um segmento ou a uma atividade, podendo a mesma norma ser aplicada em vários segmentos. A base das normas, aquela que deu entendimento para as demais, é a NR1, que vai falar a respeito de disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Toda vez que nós falarmos aqui em riscos ocupacionais, nós estamos falando de risco da ocupação, ou seja, aquele que é próprio do trabalho. A NR2, que foi revogada, não existe mais, ela tratava de inspeção prévia. A NR3, ela trata de embargo ou interdição, ou seja, toda vez que é detectado que dentro de uma empresa ela tem uma atividade que pode trazer agravo para a saúde dos trabalhadores, ou risco de morte, ou acidentes iminentes ali, essa empresa ela corre o risco de ser embargada ou interditada no todo ou parcialmente. Vamos imaginar lá que tem um setor que ele não está devidamente em condições para que o trabalhador desenvolva sua atividade nele. Então o órgão, os agentes fiscais do Ministério do Trabalho
podem perfeitamente embargar, né, ou interditar um pedaço. Embargar, nós falamos embargo de obra, e interdição nós falamos de fábrica. Então, se eu tenho ali um setor que ele vai trazer esse prejuízo para a saúde ou para a integridade do trabalhador, o Ministério do Trabalho pode estar interditando o setor ou interditando toda a empresa. NR4, ela vai falar de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, ou seja, um termo que vocês já devem ter ouvido falar aí, o SESMIT da empresa. Quem que é o SESMIT da empresa? É esse pessoal composto por engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem. É esse pessoal que vai estar fazendo os estudos aprofundados dos riscos existentes, elaborando os programas, implantando e implementando esses programas, de modo que os riscos ocupacionais e as doenças do trabalho sejam cada vez mais eliminadas, neutralizadas ou diminuídas, né? Então, a gente olha para o SESMIT da empresa. Detalhe, não é toda empresa que tem SESMIT, tá? SESMIT é quando eu tenho esses profissionais constituídos na empresa. Ah, mas então eu trabalho numa farmácia que ela tem 10 trabalhadores só, e eu precisava ter SESMIT lá? Não, mas não precisa necessariamente ter o SESMIT lá, ter um médico do trabalho constantemente lá, um engenheiro de segurança, ou técnico de segurança, ou enfermeiro. O que ela precisa é ser assistida por esses profissionais, de modo que eles façam todo o seu trabalho preventivo ali. Aí a portaria do Ministério do Trabalho, ela vai falar da NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, da CIPA. O que é a CIPA? O próprio nome já diz, é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por trabalhadores, representantes dos trabalhadores normais e por representantes do empregador. Qual que é o objetivo dela? Tem várias atribuições. O principal delas, de repente o mais importante, é trabalhar exatamente na prevenção de acidentes do trabalho. Aí nós vamos ter a NR6, que vai falar de equipamento de proteção individual, ou seja, do EPI, equipamento de proteção individual, aonde existe essa norma, que ela traz essa obrigatoriedade por parte do empregador, que ele faça a concessão do equipamento, que ele faça o treinamento dos trabalhadores e faça a cobrança do uso desses equipamentos. Essa que é a finalidade dessa norma. Lembrando que o EPI, ele não evita acidentes. EPI, ele evita o tamanho da lesão. Todos os trabalhadores precisam e necessitam trabalhar protegidos. Ela vai falar da NR7. NR7, que significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde o médico do trabalho ele vai fazer análise do campo de trabalho juntamente com o profissional de segurança, e ele vai levantar os riscos, e a partir dos riscos ele vai fazer a solicitação dos exames necessários para que faça o monitoramento biológico da saúde dos trabalhadores. Exemplo, há um ambiente que tenha muito ruído. O que o médico precisa fazer? Ele precisa pedir um exame de audiometria para perceber se os trabalhadores estão ficando surdos ou não. Ah, eu trabalho num ambiente onde o trabalhador está exposto a muita poeira química. Eu preciso pedir um exame, chamado exame complementar de espirometria, para perceber se ele tem algum comprometimento respiratório. E assim por diante. É para isso que serve a NR7. A NR7 ela é uma norma que ela trabalha na promoção da saúde. Quem é o responsável que trabalha diretamente com isso? O médico do trabalho. NR8, ela vai falar de edificações. Ela vai mostrar para o empregador qual que é a necessidade de qualidade dessa edificação para que tenha trabalhadores inseridos dentro do seu contexto. Exemplo, os pisos não podem ser esburacados, as paredes não podem ser úmidas, o telhado não pode ter goteira, não pode ter infiltração, não pode ter insolação dentro do ambiente de trabalho. Nesse sentido, a NR8 ela vai falar da qualidade das edificações, ou seja, da planta da fábrica onde o trabalhador está ali alocado para desenvolver as suas atividades.
Nós temos aí também, a NR9 fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Essa norma aqui está com os dias contados, porque ela será modificada a partir de março do ano que vem, através do gerenciamento de riscos ocupacionais. Todavia, no atual entendimento, é um programa que todas as empresas precisam ter, porque desse programa parte o seguinte entendimento: a identificação e o reconhecimento dos riscos e a proposta de medidas de prevenção para que atenue ou elimine esses riscos do ambiente de trabalho. Exemplo, Tec Segurança entrou na empresa e foi fazer um PPRA, ou seja, está aí dentro, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E ele detectou que um determinado ambiente tem muito barulho, muito ruído. Então, dentro desse programa, ele vai elaborar um cronograma de ações de modo que essa empresa, mesmo que produzindo ruídos intensos, ela consiga trazer também, paralelo a isso, proteção aos seus trabalhadores. De que maneira? Utilizando-se da NR6. Vamos doar para os empregados um protetor concha, um protetor plug, vamos tirar o maquinário ruidoso do ambiente, vamos trocar por outros menos ruidosos, e assim que funciona. Então, essa é a proposta da NR9. Deixa eu voltar aqui. Aí vem a NR10, que vai falar a respeito de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Todo profissional que trabalha com eletricidade, ele precisa ser treinado para lidar com isso, ele precisa ter uma certificação, ser capacitado e precisa ser treinado e trabalhar com segurança. Não é qualquer um que pode ser eletricista. Toda vez que eu tenho que fazer uma manutenção elétrica, esse profissional ele precisa ter um curso de NR10. Aí vem para a NR11, que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa norma ela vai tipificar qual que é a segurança para lidar com transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais dentro de uma empresa. Exemplo, eu não posso misturar materiais inflamáveis com materiais corrosivos, ou materiais inflamáveis com materiais explosivos, e por aí por diante. Ela vai falar como que deve ser o transporte adequado, a movimentação adequada desses materiais. Eu tenho um trabalhador que utiliza empilhadeira, pois bem, ele precisa ter um curso de empilhadeirista. Por quê? Porque a segurança assim propõe em termos de transporte seguro de materiais, movimentação de materiais, como que deve ser a armazenagem do material. O material precisa ser afastado 50 centímetros da parede, não pode ter contato com o teto, o chão onde tem o material, principalmente se for um material químico, ele precisa ser impermeabilizado e assim por diante. Essa é a função dessa norma aí. E aí nós temos a NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Ela vai abrir precedentes de segurança, inclusive para os segmentos do comércio. Segurança com máquinas do segmento de açougues, padarias, dentro de indústria, o que o trabalhador ele precisa ser capacitado, por exemplo, se ele for manipular uma prensa, que curso que ele tem que ter, quais são as proteções que precisam existir na maquinaria para que não gere acidentes para os seus trabalhadores. A NR13, ela vai falar de caldeiras, vasos de pressão e tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Ou seja, toda empresa que ela tem uma caldeira, o que é uma caldeira? É como se fosse uma panela de pressão gigante, cuja finalidade é produzir vapor de água quente ou outro tipo de energia. Toda empresa que ela tem caldeira, vaso de pressão, o que é um vaso de pressão? É aqueles compressores utilizados para encher pneus, para encher, usados em câmara fria. Isso são vasos de pressão. Então, toda empresa que tem, ela precisa ter segurança a respeito da instalação e manutenção desses equipamentos, até mesmo porque, se eles virem a explodir, a fatalidade será muito grande, né? A mesma coisa vai falar a respeito de fornos, NR14. Toda empresa que ela tem um forno ali dentro, um forno siderúrgico, um forno de
mesmo que seja numa padaria, tratando dos fornos de assar pães, etc., então tem um regramento prescrito em termos de segurança dentro da NR14. Já a NR15, através dos seus 14 anexos, ela vai falar das atividades e operações insalubres. Nós sabemos que uma atividade insalubre é exatamente aquela que traz prejuízo para a saúde dos trabalhadores. Então, através dos seus 14 anexos, haja visto, o anexo 1 fala de limite de tolerância para ruído contínuo e intermitente, um ambiente que ele considera sem trazer prejuízo para a saúde do trabalhador, ele precisa ter um nível de ruído abaixo de 85 decibéis. Com 80 decibéis, eu já preciso tomar uma ação ali, ou seja, trazer proteção para o trabalhador. O anexo 2 vai falar de limites de tolerância para ruídos de impacto. O anexo 3 vai falar limites de tolerância para exposição ao calor. Pensem lá numa cozinheira industrial, pensa num pizzaiolo, alguém que está frente a uma fonte de calor, ele precisa ter limite de tolerância para estar exposto a esse calor aí, se ele não quiser ter prejuízo para a sua saúde. O anexo 4 foi revogado, ele falava de iluminância. Iluminância hoje é tratada na norma de higiene ocupacional 11 da Fundacentro, ou seja, na NHO 11 da Fundacentro. Deixa eu só voltar aqui. O anexo 5 fala de radiações ionizantes, naquelas empresas onde ela tem operação de raio-x. Isso se aplica muito, que é muito comum e conhecemos isso, são lá nos hospitais, né? Os radiologistas. Mas aí nós podemos observar que outras cadeias profissionais também utilizam isso. Exemplo, dentistas, né? Que fazem radiografia da boca do paciente, e empresas que utilizam o raio-x para tirar radiografia de motores, de peças que são produzidas nas metalúrgicas, enfim, estamos falando do anexo 5, que são radiações ionizantes. O anexo 6 vai falar trabalho sob condições hiperbáricas. O que é uma condição hiperbárica? Onde a gente está sob uma pressão atmosférica superior daquela que é suportada para humano. Exemplo, atividades de mergulhos, né? Trabalhadores que trabalham no fundo do mar, fazendo reparos em navios, em plataformas petrolíferas, estão dentro desse contexto. Mas estão dentro desse contexto também aqueles trabalhadores que estão trabalhando em galerias de tubulações, construindo pontes. Isso tudo nós consideramos condições hiperbáricas. Radiação não ionizante, nós falamos exatamente daquelas atividades onde o trabalhador está exposto à radiação UVA, UVB e UVC, ou seja, a radiação não ionizante é aquela que está mais explícita, a questão da exposição aos raios solares, né? Então, o anexo 7 ele vai dizer quais são os limites de tolerância para que esse trabalhador não tenha agravo para a sua saúde. O anexo 8 ele vai falar de vibração, e vibração aqui vai dividir em dois tipos: vibração de corpo inteiro, vibração de mãos e braços. Pensa lá num trabalhador que ele está utilizando uma lixadeira para o tempo inteiro, ele está fazendo polimento em veículos. Então, nós estamos falando de vibração de mãos e braços. Mas temos também aquele trabalhador que tem vibração de corpo inteiro. Quais são eles? Aqueles que trabalham numa patrol, aqueles que trabalham em máquinas agrícolas, aqueles que dirigem caminhões, ônibus. Nós temos aí a questão dos limites de tolerância para a vibração de corpo inteiro. Anexo 9 vai falar do frio. O frio são exposições que trazem prejuízo para a saúde dos trabalhadores. Exemplos como trabalhadores que atuam em câmaras frias, resfriadores. O anexo 15, o anexo 10 vai falar exposição à umidade, e a umidade que considera-se trabalho alagado. Ou seja, vamos imaginar aí numa atividade de um frentista que trabalha em posto na função de lava-jato, né? Que ele trabalha o tempo inteiro úmido, com a roupa úmida, ou então daqueles trabalhadores, né, da lavoura, principalmente do arroz, que trabalha
com a roupa encharcada o dia todo, visto que o seu trabalho envolve muita água. O anexo 1 vai falar de agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Nós temos aqui cerca de 136 produtos químicos. Eu vou mostrar para vocês. Vê se ele vai abrir e vocês vão conseguir enxergar isso. Só um minutinho, ele está abrindo aqui. Ele vai estar abrindo. Está aqui, ó. Nós temos uma tabela. E essa tabela ela diz dos limites de tolerância que cada produto desse o trabalhador pode ficar exposto, né? Ele tem algumas nomenclaturas aqui, chamada valor teto, absorção também pela pele, até 48 horas por semana, qual que é o limite de tolerância em partículas por milhão ou miligramas por metros cúbicos, e qual que é o grau de insalubridade a ser considerado no caso de sua caracterização, ou seja, se ele for confirmado que ele é insalubre, qual que é o grau de insalubridade a ser pago para o trabalhador? Professor, por que eu como RH eu preciso saber dessa informação? Porque na hora que perguntar para você por que paga a insalubridade na acetona, que é grau mínimo, você vai saber que ela está prevista aqui, ó, na NR15, ó, grau mínimo. Se é grau mínimo, a própria NR15 vai dizer que a insalubridade ela é paga no valor, na alíquota de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Ou seja, hoje se você quer saber quanto que vale uma insalubridade do grau mínimo, pega lá o salário mínimo, que é o valor de 1.045, e multiplica por 10%. Esse é o valor mínimo. Se eu quero saber quanto que ela vale no valor médio, eu pego lá 1.045 e multiplico por 20%. Se eu quero saber quanto ela vale no grau máximo, eu pego ela e multiplico por 40%. Todavia, vamos imaginar aqui, ó, um determinado produto que ele tenha acetona no meio dele, ó. Qual que é o valor? Qual que é o limite de tolerância aqui, ó, em partículas por milhão? 780 ppm. O que o engenheiro, aquele pessoal que eu falei para vocês lá do SESMIT faz? Ele chega com uma bomba de amostragem, ele faz uma coleta próximo ao trabalhador e ele vai confrontar isso daqui. Qual foi a quantidade que ele conseguiu medir lá? Se for maior do que essa quantidade e o trabalhador estiver sem a devida proteção, então a atividade desse trabalhador será considerada atividade insalubre, né? E assim ele vai trazendo essas informações. Ah, por que desse sinal de maisinho aqui, professor? É porque tem certos produtos que tem valor teto. Por exemplo, esse ácido clorídrico aqui, ó, o valor teto dele é 4 ppm. Ele não pode passar, ou seja, aquela coleta que o engenheiro vai fazer próximo ao trabalhador, ele não pode ultrapassar de 4 de jeito nenhum. Ultrapassou de 4 ppm aqui, ele é considerado insalubre de grau máximo. Tem um sinal de maisinho aqui, ó, absorção também pela pele. É porque os produtos químicos funcionam da seguinte maneira. Eles atingem o trabalhador pelas vias respiratórias, digestiva e também pela pele. Como é que eu sei que um produto ele é agressivo pela pele? Quando aparecer esse sinal de maisinho aqui, ó, significa que esse produto ele é agressivo também para a pele. Deixa eu voltar aqui. Na NR que nós estávamos debatendo. Então, nós falamos do anexo 11. O anexo 12 ele vai falar de limites de tolerância para poeiras minerais. Pensa lá num pedreiro que trabalha todo o tempo coando areia, né? Então, aquela partícula, a menor partícula da areia lá é considerada uma poeira mineral. E ela é extremamente prejudicial para a saúde do trabalhador. O anexo 13 ele vai falar de agentes químicos. Todavia, esses agentes químicos aqui, ó, eles são agentes onde eu faço
a avaliação deles apenas por método qualitativo, e tem alguns nomes aqui, ó, o arsênico, né? O carvão, o chumbo, o cromo, o fósforo, e por aí afora vai. Mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas. Do que você está falando aqui, professor? Estou falando aqui daqueles trabalhadores que trabalham com graxa, com óleo. Pensa lá na tua empresa que tem lá o mecânico de manutenção. Ele está dentro desse contexto aqui. E nós temos uma outra categoria de produto químico denominada benzeno. Aonde é que eu vou encontrar benzeno, gente? Nos postos de combustíveis, né? Então, ele tem toda uma legislação específica, dizendo como que tem que ser a proteção do trabalhador, como que tem que ser a manipulação desse produto e qual que é a característica dele em termos de insalubridade. Então, isso tudo aqui fala a respeito do benzeno. Já a NR16, ela sai da figura da insalubridade e entra para a condição das atividades perigosa. É aquilo que vocês conhecem de atividade do adicional de periculosidade. Observe que ele até traz um entendimento aqui, ó. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Então vejam bem, lá a insalubridade, no outro momento, ela é paga no grau de 10, 20, 30 e 40% em cima do salário mínimo. Aqui ele muda a figura. Aqui ele utiliza uma alíquota única e no valor de 30% em cima do salário base. É diferente. Enquanto a insalubridade ela é calculada em cima do salário mínimo, de 1.045, aqui ela é calculada em cima do salário base. Ou seja, se o trabalhador ganha R$5.000, se eu multiplicar aqui por 30%, então esse trabalhador passa a ganhar R$1.500 a mais em decorrência desses 30% aí de adicional de periculosidade. E detalhe, isso aqui é uma informação importante, ó. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. O que ele está dizendo para nós, gente? Ele está dizendo assim, ó, que tem certos ambientes que ele é tão insalubre quanto periculoso. É o caso dos postos de combustíveis, onde nós temos ali as condições de periculosidade, mas nós temos a condição de insalubridade. Então é de bom tom que o trabalhador escolha para ele aquela alíquota que melhor seja para a sua percepção, para o seu recebimento. Todavia, os trabalhadores normalmente optam em receber o adicional de periculosidade, visto que ele é mais vantajoso, porque ele é em cima do salário base e não em cima do salário mínimo. E aqui ele vai trazer 5 anexos dizendo quais são as atividades que têm direito adicional de periculosidade, né? Então, anexo 1 aqui, ó, atividades e operações perigosas com explosivo. Quem trabalha com explosivo, ele tem direito adicional de periculosidade, né? Quem trabalha com inflamáveis, o anexo 2, ele vai falar de inflamáveis. O pessoal que trabalha em postos de combustíveis, onde tem o risco de incendiar o ambiente. Então, se a atividade ela é considerada inflamável, também é devido ao adicional de periculosidade para o trabalhador. Detalhe, enquanto lá na insalubridade eu tenho condição de atenuar o risco, de trazer proteção para o trabalhador, aqui eu nada posso fazer. Certo, gente? Se o trabalhador tiver direito ao adicional de periculosidade, a única forma que eu tenho de não pagar esse adicional para ele é afastando ele da zona de risco. Caso contrário, não há proteção individual que elimine ou neutralize esse risco aí. O anexo 3. Cadê o anexo 3? Está aqui, ó.
atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, aqueles vigilantes, né, que trabalham, ele está até colocando aqui, ó, vigilância patrimonial. Segurança patrimonial é o pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas. Então, o vigilante ele tem direito aos 30%. Segurança de eventos, a mesma coisa. Segurança nos transportes coletivos. Segurança ambiental e florestal. Transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal, supervisão e fiscalização operacional, telemonitoramento e telecontrole. O que é um telemonitoramento ou telecontrole? Aquele profissional que fica só de zóio naquela televisãozinha lá observando se tem alguém roubando, se tem alguém com algum movimento suspeito, é devido a ele o adicional de periculosidade. Anexo 4, ele fala de atividades e operações perigosas com energia elétrica. Lembra lá do NR10 que o cara ele é eletricista? Então ele vai trazer algumas condições aonde esse eletricista ele tenha direito ao adicional de periculosidade. Está aqui. O anexo 5, ele vai falar de atividades em motocicleta. Os motoboys e os entregadores de marmita, os entregadores de mercadorias, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Simbora que essa profissão está com os dias cada vez mais contados, né, pessoal? Não sei se vocês viram ontem uma reportagem no Fantástico, onde eles estão aí já trabalhando para fazer entrega com drones, né? Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Onde tem radioatividade, também é devido ao adicional de periculosidade para os trabalhadores. Então, assim se resume em 5 anexos, 6 anexos, aliás, 5 mesmo, Rogério. Deixa eu ver se é 5. 5 anexos, a questão do adicional de periculosidade. Isso 2. Deixa eu ver aqui. Anexo 3. Anexo 4. Anexo 5. Isso, anexo 6 anexos. Então, está certo aqui. Só um minutinho, só para eu conferir de novo. Eu, quando encuco com o negócio, ele foi adotado. Então, são 5 anexos e mais um adotado. É isso aí. Vamos lá, Roger. Estão entendendo a minha linguagem, gente? Percebendo quem tem direito à insalubridade, quem tem direito à periculosidade? Lá no curso de DP, a gente aprende a calcular tudo isso e a gente tem entendimentos mais aprofundados. O pessoal, eu lembro que saía muito questionamento. Ah, professor, minha mãe então trabalhou de cozinheiro o tempo inteiro, ela não tinha direito ao adicional de insalubridade? Depende. Se o calor estava acima do limite de tolerância, ela tinha direito ao adicional de insalubridade e nunca recebeu, a coitada, né? Ah, meu pai trabalha como varredor de rua. Ele tem direito à insalubridade ou não tem? Tem direito à insalubridade. Afinal de contas, ele está limpando, está tendo contato com lixo urbano, né? Onde tem muita proliferação de bactérias. Com certeza tem. E assim vão surgindo essas dúvidas aí. Ergonomia. Né? Daqui a pouco eu vou trazer com maior profundidade a questão da NR17 que fala a respeito da ergonomia, né? NR18 vai falar das condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Quando ele fala da indústria da construção, ele está falando da construção civil, né? Como que tem que ser as regras para se trabalhar na construção civil. NR19, ela vai falar de explosivos, né? Quem trabalha com explosivo, quais são as regras de segurança.
Pensa lá numa mineradora, onde tem que explodir pedra o tempo inteiro, né? Então aqui utiliza-se muito explosivos. NR20, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Está falando aí dos postos de combustíveis. NR21, trabalhos a céu aberto. Pensa aí nos garis, pensa lá nos trabalhadores agropecuários, né, que trabalham na lavoura. Isso tudo é considerado trabalho a céu aberto. NR22 vai falar de segurança e saúde ocupacional na mineração, lá nas mineradoras. NR23 fala a respeito de proteção contra incêndios. A NR24 fala das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. É ela que vai dizer a respeito de sabonete líquido. Ela que vai dizer a respeito do papel toalha, como que tem que ser os banheiros, como que tem que ser as calhas utilizadas nos banheiros, como que tem que ser o refeitório, enfim, quais são as condições sanitárias para que o trabalhador tenha qualidade de vida no seu ambiente de trabalho. NR25, ela fala a respeito de resíduos industriais, ou seja, o que a empresa precisa fazer com todos os resíduos que ela gera dentro do seu layout lá. NR26, ela vai falar a respeito da importância da segurança, da sinalização de segurança, para que serve a cor laranja, para que serve a cor amarela, cor azul, cor branca, cor verde, né? Cor vermelha, para que serve esse tipo de cor, como que tem que ser essa sinalização para os trabalhadores. NR27, ela foi revogada, porque tratava do registro profissional do técnico de segurança do trabalho. A NR28, ela fala de fiscalizações e penalidades, ou seja, a empresa deixou de cumprir, ela vem aqui nessa NR28 e acaba tabulando o tamanho aí do impacto da multa a ser paga pelo empregador. NR29, ela vai falar a respeito de segurança no trabalho portuário, ou seja, aquelas atividades que tem ali movimentação de cargas, tudo aquilo que está relativo ao trabalho portuário, ou seja, o trabalho dos portos. NR30 vai falar de segurança e saúde no trabalho aquaviário, aí é mais questão de navegação, etc. Como pesca comercial, industrial, plataformas, instalações de apoio, isso é o trabalho aquaviário. A NR31, ela fala de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, ou seja, está falando lá do trabalhador do campo, como que tem que ser as regras para trabalhar lá na roça com segurança. A NR32, ela fala de segurança e saúde no trabalho em serviço da saúde, como que vai funcionar essa segurança e saúde nas clínicas médicas, nos hospitais, etc. NR33, ela vai falar de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O que é um espaço confinado, gente? É aquele espaço onde não foi construído para a habitação humana, ou seja, ela não foi feita para que o humano habite ali. Exemplo, o trabalhador entrou dentro de uma caixa para fazer a limpeza dela, isso é considerado espaço confinado. O trabalhador entrou dentro de uma galeria para fazer a manutenção dela, isso é espaço confinado. Entrou dentro de um forno para fazer a limpeza dele, espaço confinado. NR34 vai falar de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e reparação e desmonte naval, para aquelas empresas que fabricam navios, né? NR35, ela vai falar da segurança do trabalho em altura, e aqui trabalho em altura considera-se acima de 2 metros, é considerado trabalho em altura. Portanto, o trabalhador precisa ter treinamento conforme aqui a NR35 e precisa ser capacitado para isso. NR36, ela fala de segurança e saúde no trabalho e empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Ela está falando dos abatedouros, empresas que trabalham no abate e processamento de carnes e derivados aí. E a última norma aqui, segurança e saúde em plataformas de petróleo. Outras normas estão sendo estudadas para sua ampliação. Todavia, no atual cenário, nós temos 37 normas aí. Qual que é importante observar?
Importante observar, a gente observar essas disposições gerais aqui, ó. Eu só dou um minutinho para mim enquanto eu abro a norma aqui, eu vou ali pegar mais uma água. Tá muito quente. Agora sim, renovado o estoque de água aqui, nós vamos que vamos. Tenho certeza absoluta que se nós estivéssemos em aula presencial, eu ia levá-los até uma fábrica para vocês fazerem uma visita técnica, para vocês conhecerem de perto esses aspectos que eu estou dizendo aqui. Mas como nós estamos trabalhando remotamente, a gente vai trabalhar com o que tem, né? E que é importante, gente. E que é importante aqui, ó. Importante a gente ficar atento no que diz a norma regulamentadora número 1 aqui. Disposições gerais, né? Ela vai trazer aqui uma recomendação muito séria, tanto para o empregado, quanto para o empregador, né? Observe o que ela começa dizendo aqui a partir do item ponto 4.1 aí, na competência do empregador, né? Em termos de segurança e medicina ocupacional. Está dizendo ali, ó, cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Então, não dá para o empregador chegar para o fiscal e dizer que ele não sabia. É mandatário isso, ó, né? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. O que mais que é de competência do empregador? Informar aos trabalhadores. Informar o quê? Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. E como é que o empregador ele faz essa informação, gente? De diversas maneiras. Uma delas através da integração, mostrando para os empregados aonde é que ele pode ir, aonde ele não pode ir, o que ele pode tocar, o que ele não pode, quais que são os riscos existentes ali naquele ambiente. Então isso ele pode fazer através de uma palestra, através de um treinamento, através de uma integração. Qual outra maneira que ele pode informar os riscos existentes nos locais de trabalho? Através de mapa de risco. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um mapa de risco. Deixa eu pegar um aqui, que muitos de vocês vão lembrar aí, ó. Mapa de riscos. Deixa eu pegar uma imagem aqui que eu mostro para vocês o que é um mapa de risco. Só um minutinho, ele está abrindo aqui. Beleza? Tá aparecendo para vocês aí, gente? Está. Muito bom. Esse aqui é um mapa de risco. Não sei se alguém já viu isso dentro de alguma empresa. E essa bolinha vermelha aqui significa que existe risco químico nesses ambientes aqui, ó. Essa bolinha verde aqui significa que existe risco físico. Quais são os riscos que fazem parte do grupo de risco físico aí? O ruído, as altas temperaturas, as vibrações,
as radiações ionizantes, as não ionizantes, tudo isso faz parte do risco físico. O risco amarelo, aqui a bolinha amarela, quer dizer que existe risco ergonômico. Daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês a respeito do papel da NR17. Risco ergonômico. Aqui, ó, cada bolinha dessa. O azul significa risco de acidentes e o marrom significa risco biológico. Observe que lá no banheiro, lá, colocaram uma bolinha bem pequenininha, marrom. E o tamanho dos círculos indica para os trabalhadores o tamanho do risco. Uma bolinha pequena significa que nós temos aqui um risco pequeno. Uma bolinha média significa que ali nós temos um risco médio. E uma circunferência grande significa que ali nós temos um risco elevado. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, ruído muito alto aqui na produção. Então, esse risco será representado da seguinte maneira. Eu vou pegar um círculo maior aqui, pintá-lo de verde, e isso ficará claro para o meu trabalhador, evidentemente, um trabalhador treinado, vai ficar claro para ele que naquele ambiente tem um risco verde elevado, um risco físico elevado, que é o ruído ali. Certinho? Então, isso aqui é uma das formas do empregador informar os riscos para os seus trabalhadores. O que mais? Qual outra forma que ele pode informar os riscos para os seus trabalhadores? Da seguinte maneira, deixa eu buscar aqui, através de placas de sinalização. Vamos, filho. Travou aqui, peraí. Placas de sinalização de segurança. Tenho certeza que um monte de vocês já viram essas placas aqui, ó. Deixa eu buscar algumas aqui que vocês vão ver. Opa. Não deu certo aqui, nós vamos para o outro lado aqui. Deixa eu buscar algumas placas aqui para vocês verem qual que seria a outra forma do empregador informar os riscos para os seus empregados. Só um minutinho que ele vai abrir aqui. Lá na frente nós vamos falar a respeito de sinalização de segurança. Olha aí, ó. Alguém já deve ter visto isso dentro de empresa, né? Segurança, use óculos, atenção, obrigatório uso de EPIs, pense, as ferramentas são seguras as ferramentas são seguras se você souber usá-las. Atenção, em altura use cinto de segurança, por aí afora vai, né? Então é outra forma do empregador informar os riscos existentes no local de trabalho para os seus funcionários. O que mais que ele precisa fazer aqui, ó? Ele precisa informar os trabalhadores as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar tais riscos. Quais são as medidas de controle? Pode ser o uso de EPIs, pode ser o uso de equipamentos de proteção coletiva, e por aí afora vai. Essas são as medidas de controle. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnósticos aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Toda vez que o trabalhador ele passa pelo médico do trabalho, é de direito dele ficar com uma cópia do atestado. Para quê? Para que ele saiba do resultado do seu exame, né? Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. O que isso significa? Eu chego lá para medir o ruído do ambiente, o trabalhador ele precisa saber quanto de ruído tem naquele ambiente através das minhas medições. É de direito dele. Então é nesse formato
que começa a questão das normas regulamentadoras no ambiente de trabalho. Claro, até agora, pessoal? Tudo bem? Não estão cochilando aí? Deve ser uma maior guerra, né? Assistir aula depois do almoço, um calor desse, né? E o tempo inteiro ali tendo que equilibrar aí do outro lado do computador para não cochilar. Fala sério, é assim ou não é que funciona? Claro que é. Eu sei como a vida é. Então, dentro de todas essas normas, qual que é o objetivo das normas, gente? Trazer maior seguridade para os trabalhadores e trazer maior segurança no que diz respeito à saúde dos trabalhadores. Muito bem. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Deixa eu buscar aqui. Vocês vão ver que a nossa situação de aprendizagem dessa unidade curricular, ela trabalha diretamente com essas normas aqui para a QVT, ó, para o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Ela trabalha com a NR5. O que a NR5 trata mesmo, pessoal? Quer ver se alguém ficou atento aí. Ah, se fosse uma prova agora, hein? Você estava no arroz. NR5 trata de que mesmo? CIPA. CIPA. Muito bom, Tiago. NR6 trata de que mesmo, gente? EPI. EPI. Muito bem. Vamos lá. NR7. PCMSO. NR9. PPRA. Bom. NR17. Ergonomia. NR24. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Perfeitamente. NR26. Sinalização de segurança. Ah, esse Thiago aí fala pra você. É fera, hein? Então, aí isso você não sabia também, eu vou ficar muito chateado com a sua pessoa, né? Eu vou ligar lá no Instituto Federal. Quem que dá aula para você lá? O Érico? Não, né? Eu falar, ó. Não... Quem que deu aula para você lá? O Érico Dias? Não, né? Dá aula para você lá também? Vários professores, o Ronan, Marcelo Bottazini. Ah, o Marcelo Bottazini, eu conheço ele. Esposo da Maria Inês. Isso, a Rosângela, tem vários professores. Ah, legal, muito bom. Você tá numa área boa. O Oli, que é o reitor, deu aula para mim também. Muito bem, bacana. Já concluiu lá já ou não? Não, só tô faltando o TCC agora, vou apresentar o mês que vem. Muito bem. Passar a mão no diploma aí e atuar, né? Já pode fazer seus laudos aí. Muito bom. A área é muito promissora. Precisar de nós, dá um grito aqui. Ah, beleza, estou disponível. Qualquer coisa. Maravilha. Com certeza, irmão. Vamos conversando. Então, pessoal, vejam bem. Dentro da nossa situação de aprendizagem, nós vamos permear essas normas aí. Todavia, tem uma que era bastante extensa e eu fiz um compilado dela. Então, ao invés de vocês trabalharem ela, eu vou trabalhar ela para vocês. Que é exatamente a... Por que eu descompartilhei? Já que a Ana Paula xinga eu que não para com isso. Deixa eu buscar aqui. Que norma regulamentadora número 17. É sobre ela que eu quero expor algumas condições dentro dessa norma para vocês.
Agora sim, agora eu vou descompartilhar ela e buscar uma outra aqui, quer ver? Que a gente não para na dança das cadeiras. Deixa eu ver o povo que está comigo aqui. Todo mundo quietinho. Ah, não, tem 22 pessoas ali. A Aline Arro está quietinha, de modo que o neném não acorde. A Amanda Gomes está fazendo crochê e assistindo a aula ao mesmo tempo. A Ana Cecília está assistindo a aula na cozinha. A Ana Júlia está lendo um livro e ao mesmo tempo assistindo a minha aula. A Ana Paula está saindo. A Cida está lá, cochila, não cochila, mas está firme no batuque. A Cláudia está indo para o litoral. Está no litoral ainda, Cláudia? Ah. A Creuza está lá com um olho na mãe dela, no jardim, e outro na aula aqui. Professor, Oi. eu gostaria de estar no litoral mesmo, mas estou aqui sentadinha, prestando atenção. Muito bom, hein? Já pensou coisa... De vez em quando dou umas pescadonas, mas tudo bem. De vez em quando pega umas traíras aí, né? Uns bagre aí. Vou te falar para você, viu? Eu imagino, eu sei o que isso significa. A Edmila está assistindo aula e ajudando as crianças a fazer a lição. A Cá Oliveira, a mesma coisa, quietinho para que a criançada não acorde. A Cauane Cristiele está fazendo um bordado no pano de prato. A Lucilene Emerenciano está com uma calculadora, fazendo uns cálculos, não sei para quê. A Mariana Liberato está entre a cozinha e o computador, amassando uma massa não sei de quê. O Matheus Henrique está de boa, com a mão na nuca nessa hora. Falando que hora que ele vai acabar com isso. A Patrícia Moura está saindo. A Renata está lá no balcão da empresa, mas de olho lá na tela do computador, no que eu estou falando. A Rosane está fazendo carinho no Garfield e na Sophie. A Suelen Sequi está costurando. A Tabata está lá no escritório mexendo com a papelada que ficou atrasada da semana passada. A Tainá Alexandre está comendo um pedaço de pé de moleque. E o Tiago está com uma xícara de café, embora fazendo calor, do lado. Tá vendo como é que eu sei da vida de todo mundo? Né? Muito bem, deixa eu... Rodrigo mesmo sabe da vida de todo mundo. Você vê, tem bola de cristal aqui. Olha que não tem ninguém com a câmera ligada aqui, hein? Eu tô costurando mesmo. Uai, então eu tô falando que eu tô falando a verdade, vocês não estão acreditando, ué? É Mega Sena, quem sabe se eu... De mim, o senhor errou. Como assim é, Ana Paula? Pode abrir o jogo aí que eu tô muito certo aqui. Eu falou que eu tô saindo, eu vou sair com esse calorão, não. Não, você não tá saindo não, você tá indo lá na cozinha. Ah, o senhor falou que eu tava saindo. Ah, não! É que aqui, pra mim, tá parecendo aqui saindo. Acho que vocês estão de sacanagem. Vocês estão escrevendo saindo aí, mas vocês estão firmes aí, né? Não, acho que a minha internet aqui caiu, aí eu tive que sair e entrar de novo. Ah, mas então eu acertei. Falei que você tava saindo, mas saindo daqui. Ah, não, vocês não aparecem aqui. Eu tenho zóio biônico aqui. Agora que eu vi o que a Mariana Liberato tá fazendo, vai fazer pastelzinho mais tarde, é por isso que ela tá lá numa movimentação danada. Tô certo ou errado, Mariana Liberato? Quase, professor, mas eu vou te falar uma verdade. Eu tava entre a sala e a cozinha, tô cuidando dos bebês gêmeos. Aí eu tô falando, Só que agora eu tô empurrando 2 carrinhos, um com a mão e o outro com o pé. Nossa, Deus do céu. Cuidar dessa criançada acordar aí, você tá com a sua aula lascada. Mas que vai fazer uma mistura pro café, isso vai. Olha, eu tô bom de mira, hein, gente? Pode pegar firme aí, que se puder vocês não fazer besteira aí, que eu enxergo do lado de cá. Né? Muito bem, eu só errei o Thiago, mas é chá então, Thiago, é que eu não consegui separar a cor aqui. Bom, vamos parar de palhaçada, vamos trabalhar sério? Só para acordar vocês aí, senão não acaba cochilando todo mundo. E o que eu tô fazendo aqui? Quero ver quem é bom. Aí eu mando um pé de moleque de brinde. Deixa eu só buscar minha tela aqui.
Espera aí só um minutinho. Que alguém chamou aqui no portão. Vou atender bem rapidinho e já volto com a abertura da minha tela aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está. Aê! Esse material aqui é muito bom. Deixa eu buscar para vocês aqui. Sim, sim. Quem falou que eu estou bebendo algo aí, mandou bem que não tem água que chegue aqui, viu? Pessoal, só um minutinho, eu vou ver quem chamou aqui o portão, já volto num minuto. Vou falar para vocês a respeito da NR17. Aguenta firme aí, dorme não. Não chegou ainda. Sim. Você vai cortar a cabelo. Não pode fazer aí, não tá na aula. Não precisa ficar à vontade. Entra aqui que tá errado. Dá licença. A tia chegou. Deixa eu abrir a porta para você aqui. Aí você fica à vontade. Repara a bagunça. Ah, imagina, se você for lá em casa, você vai ver a bagunça. Só um, vai ver água. Pipoca dormindo? Pipoca tá dormindo. Acho que aquele escuta. Eu quero achar normal mesmo. É, torto, tá? Se vier gelado, já larga. Liberado, você sabe que sai filtrado, viu? Um filtro pra gente. Tá trabalhando ainda? Quem? Assim? Tá. Eu mexi, mas já tá limpo, tem filtro. Também isso aí. Antigamente a gente bebia água do rio? É, agora quem tem essas coisas? Quem fechou pra você? Não. Faz passar água. Ah, vai ver. Mas não sai gelo gelado? Normal? Não sai gelo normal? Sai quente? Se fique à vontade aí, tá? Se você levantou, pode fuçar. Só a única coisa que eu quero é sacolinha. Sacolinha? Tem bastante. Mas mandar, é só pra pôr o pelinho dela. Alguém tá comendo? Alguém tá comendo? Se pipoca, dá sacolinha. Ah, já que ele vem. Já que ele vem, escuta o barulhinho, ele vem. Verdade, viu? Você quer tomar água ou... Não, fica à vontade. Eu vou estar trabalhando aqui, você fica à vontade. Né? Tá, obrigada. De nada. Oi, menininho. Ô, menininho, vem. Pessoal, eu estou de volta então. Então vamos lá. A jovem que veio cuidar do cachorrinho. Tem uma shih tzu, com esse calor precisa podar aqui o pelo dela, né? Mas vamos lá. Vou falar para vocês a respeito de ergonomia e qualidade de vida no trabalho, né? Então nós já fizemos várias definições a respeito de QVT. Nunca é tarde, nunca é pobre. Lembrar da importância dela, né? O que é exatamente a QVT? A qualidade de vida no trabalho está diretamente relacionada a um conjunto de ações que uma empresa adota para melhorar o grau de satisfação de um colaborador com a sua função ou com o ambiente de trabalho, visando os impactos que este bem-estar pode trazer aos resultados positivos da organização. Percebe que eu destaco aí, em vermelho, né, que está intimamente ligado a um conjunto de ações. Então não é só uma ação, é uma interação entre segurança, é uma interação entre a medicina, é uma interação entre os recursos humanos, é uma interação plena, de modo que esse conjunto de ações venha trazer resultados positivos para a organização. Então, a qualidade de vida ela teve início lá nos anos 60, justamente na era da transição
industrial para a digital, né? Saímos lá da Revolução Industrial e passamos para a Revolução Digital, e esse fenômeno de qualidade de vida, ele veio junto justamente pelo fato de que as pessoas começaram a adoecer muito rápido, as pessoas começaram a ter problemas psicossomáticos muito cedo, e essa possibilidade de trazer essa ferramenta como auxiliadora no contorno desses problemas foram fantásticas lá por volta dos anos 60. E ela tem uma integração, né? E essa integração da qualidade de vida com as demais normas, principalmente no que diz respeito à questão de segurança e medicina ocupacional, ela está intimamente ligada à questão com as auditorias de saúde e segurança do trabalho, higiene ocupacional, perícias técnicas, ergonomia, capacitação e educação, epidemiologia ocupacional, programas como PCMSO, PPRA, PCMAT, PPR, PCA, PPP, toxicologia ocupacional, legislação em saúde e segurança do trabalho e políticas de saúde e segurança do trabalho. Essa é a interação que a gente precisa entender daqui por diante. Deixa eu dar uma passagem aqui para alguém que pediu passagem no lobby, só um minuto. Tem gente pedindo passagem aqui, deixa eu fazer uma admissão. É a Alessandra. Alessandra, muito bem. Tamires Chaves está aí. A moça lá de Toledo, né? Isso aí. Muito bom. Deixa eu buscar aqui então, pessoal. Deixa eu buscar aqui a nossa tela novamente. Vou passar só um minuto. Agora sim. Que porcaria que apareceu o negócio aqui. Espera aí que já vou buscar já. O negócio às vezes empaca aqui, mas faz parte, né? Aqui. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, vamos definir o que é ergonomia. Alguém aí já teve a sensação de chegar em casa, pessoas que trabalham, e normalmente a gente tem aquela expressão, hoje eu estou moído. Quem nunca falou isso? Hoje eu estou arrebentado. Já ouviram isso daí, esse termo? Alguém já teve essa sensação de sair do emprego e sair debulhado? Como se tivesse passado numa máquina? Nossa, várias vezes. Pois é. E esse moído aí, esse cansaço, ele não era só físico, né? Mas também como sobrecarregado mentalmente, né? Se deita na cama, com aquela necessidade de dormir e vira para lá e vira para cá e não consegue dormir. Vamos ver o que a ergonomia, em termos de neurociência, ela tem a ver com esses aspectos? Então, o que é de fato ergonomia? Derivada da união dos termos gregos ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa normas, a palavra ergonomia representa o conjunto de regras e procedimentos que inspiram cuidados com a saúde do profissional, dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Então vejam bem, continuando a definição aqui, ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. É a adaptação, conforme as conceituações colocam aqui, ergonomia nada mais é que a adaptação do trabalho ao homem e não ao contrário. Não adaptar o homem ao trabalho, mas sim o trabalho ao homem.
tendo essa influência tanto na questão da anatomia, da fisiologia e da psicologia dos trabalhadores. Então vamos lá. Essa norma regulamentadora, ela, aliás, as normas regulamentadoras, elas não são tão jovens assim. Elas foram publicadas em 8 de junho de 1978. Então elas já têm um espaço de tempo que elas permeiam aí as organizações. E lá no item 17.1, pois a norma que fala sobre ergonomia é a NR17. Ela vai dizer o seguinte, que esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Repito, é dentro daquilo que eu coloquei. A adaptação da norma diz respeito à adaptação do trabalho ao homem e não ao contrário. Esse é o objetivo dela. Então ela começa pelo estudo da anatomia humana. E aqui nós podemos falar já de um primeiro propósito dessa anatomia, quando nós fazemos um estudo a respeito da coluna, né? Qual que é o papel da coluna? Qual que é o papel da nossa coluna? O papel da coluna é justamente fazer a sustentação do corpo. E observe que a nossa coluna ela é dividida pelo menos em algumas partes. Nós temos a coluna cervical, nós temos a coluna dorsal, nós temos a lombar e a coluna sacral, né? Dentro dessa divisão, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. O que eu quero dizer com essas figuras da nossa anatomia humana aqui? Observe que a nossa coluna ela tem um formato de S. Por que ela tem esse formato S? Justamente para quê? O centro da gravidade passa exatamente, não vai sair tão reto aqui minha linha, mas passa exatamente pelo centro do corpo. Opa, fugiu aqui. Pelo centro do corpo e nos mantenham presos na face da Terra. Aliás, nós estamos aqui na Terra a 9,8 newtons. Observe que quando uma pessoa ela vai chegando a uma certa idade, o que começa a acontecer com a pessoa? Ela começa a inclinar, a ficar arcadinho. Por quê? Porque esse peso da gravidade vai pesando sobre a pessoa. E é nesse sentido que a nossa coluna ela tem um papel fundamental. Por que eu estou explicando isso? Para trazer essa relação para o ambiente de trabalho. Observe a nossa coluna aqui, ó. Ela é formada por discos e por vértebras. Cada parte dessa que separa uma vértebra entre outra, anatomicamente, é conhecido como disco. E aqui que começam os nossos problemas, quando a gente chega lá no fisioterapeuta, lá no quiropraxista, e eles começam a dizer, você está com problema na L1. Não, o problema dele é na L2. Você está com problema na C1. Você está com problema na C2. Aí está com problema numa vértebra cervical 2. E que a importância desse disco é que esse material que compõe o disco é como se ele fosse uma gelatina, conhecida tecnicamente como núcleo pulposo. Qual que é o papel do núcleo pulposo? Separar osso de osso. Mas toda vez que você deita no sofá de forma errada, porque o sofá da nossa casa não foi feito para sentar, né? Ele foi feito para deitar e assistir a televisão. Lá no ambiente de trabalho, toda vez que a sua cadeira ela não tem ajuste de altura, não tem a regulagem, e você senta de maneira incorreta, o que nós estamos fazendo com esse núcleo pulposo? Nós estamos expulsando ele para fora. O fato de expulsar para fora ficou difícil agora, hein, Rosana? Não me corrija. A Rosana vai para você, ela é professora, então ela fica atenta a esses plenasmos aí.
e expulsar para fora, ficou bom, hein? Então vejam bem. Não, professor. Então, ela fica só namorando meus erros aqui. Te conheço, Rosana dos Santos. Então vejam bem, pessoal. O núcleo pulposo ele vai sendo expulso e ele vai desenvolvendo aquilo que nós chamamos de hérnia de disco. Por que acontece a hérnia de disco? Ele vai começar a pegar osso com osso. E é uma dor terrível. Ou então nós vamos desenvolver, né, os bicos de papagaio. Isso aqui vai saindo para fora, vai saindo para fora de novo, Rosana. Olha aí. Ele vai saindo, ele vai solidificando e ele transforma como se fosse um bico de papagaio. O médico vem, corta, ele volta a crescer. Lembrando que o bico de papagaio, ele tem o formato de uma navalha que corta 24 horas por dia a carne do sujeito ao vivo. Imagine a dor, né, gente? Por que isso acontece? Justamente pelas condições das nossas posturas. Agora vamos trazer isso mais forte para o aceno trabalhista. Pensa naquele trabalhador, né, da construção civil que carrega saco de cimento no topo da cabeça. Quão agressivo não está sendo isso para a nossa coluna cervical aqui, para o disco aqui, né? Vai expulsar o núcleo pulposo. Então carregar peso não foi feito para o homem, isso é para a máquina. E a nossa coluna, ela tem algumas funções vitais, inclusive, para o corpo humano. Primeira função da coluna é sustentar o tronco. Mas aí a gente vê outras funções. Trazer a sustentação para a medula óssea. Alguém já comeu o pescoço de frango, né? Quando tem aquela tirinha que sai do meio do pescoço do frango e a gente puxa para comer, é o mesmo que acontece conosco. Aquilo trata-se da nossa medula espinhal. O nosso cérebro, ele processa todas as informações e o canal de comunicação com o resto do corpo é exatamente essa medula espinhal. Então tem um ditado aí que diz que o sujeito caiu, quebrou o pescoço e morreu. O fato de quebrar o pescoço não mata ninguém. O que mata a pessoa é que vai haver uma ruptura da medula espinhal e não haverá nenhuma comunicação mais com o cérebro, com as demais partes do corpo. Então é natural que alguém que quebra o pescoço, ou ele vai a óbito, ou ele vai ficar numa cama, né? Vegetando para o resto da vida. Por quê? Porque não existe mais comunicação com o sistema locomotor. Ah, teve uma coceira no nosso corpo. A gente vai lá e coça. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele detectou que tem um agente que ele não faz parte do nosso corpo, ele é invasivo, né? E aí a nossa mente passa o comando para a nossa mão, ó. Coça lá porque está te perturbando. Quando eu tenho rompimento da medula espinhal, essa comunicação ela não é mais possível. Qual outra função da nossa coluna? Trazer sustentação para aquilo que nós chamamos da caixa do tórax, né? Ou seja, para as nossas vértebras aqui da costela. Por que ela forma essa gaiola? Porque ela tem uma função vital aqui, proteger órgãos vitais, o coração, o pulmão e etc. Então essas são as funções da nossa coluna. No dia a dia, por desconhecimento por essa questão ergonômica, a gente vai dando conta de arrebentar as nossas colunas. Você quer saber se você está tendo um problema na coluna? Algumas técnicas ajudam a gente a ter essa percepção, né? Quando você deitar na cama, pede para o esposo ou para a esposa, lá para o patrão, para a patroa, dá uma conferida nos dois pés. Se um tiver menor, ou seja, numa distância menor do que o outro, isso significa que você está tendo um desvio na coluna. Mas existe uma outra forma também, que se não for ligada à questão anatômica própria do corpo, ela é um diagnóstico muito preciso, dizendo que a gente está tendo um desvio na nossa coluna, é só lado de sapato. Quando você olha para o lado, o teu sapato está comendo de um lado. Vocês já viram isso ou não? Ainda bem que vocês não têm isso, né? Então, isso significa que a gente está tendo um desvio na nossa coluna aí. Pode ser um indicador. Então, aí nós temos alguns tipos de funções da ergonomia. Algumas classificações da ergonomia.
Nós temos a ergonomia voltada para biomecânicos, a ergonomia voltada para mobiliários e equipamentos, a ergonomia voltada para as organizações, ergonomia organizacional, e nós temos a ergonomia voltada para os fatores psicossociais e cognitivos. Vamos falar aqui da ergonomia biomecânica. Então vamos lá. Quais que são os riscos biomecânicos que nós encontramos dentro do ambiente de trabalho? Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos, postura sentada por longos períodos, postura de pé por longos períodos. Eu já disse para vocês numa aula anterior que nenhuma atividade ela pode ser projetada para um trabalho realizado em pé, sem planejamento para isso, tampouco sentado o dia todo também. Precisa ter alternâncias de postura. Ah, mas o meu trabalho só tem condição de ser executado em pé. Pois bem, então ele precisa ser projetado para esse fim, para que o trabalhador não tenha problemas aí a nível biomecânico, né? Qual que seria a solução desse posto de trabalho? Primeiro, fazer avaliação antropométrica. O que é uma avaliação antropométrica? Ter uma medida, uma altura padrão dos trabalhadores para que os postos de trabalho sejam ajustados na altura desses trabalhadores. Qual outra alternativa e medida que poderia ser implantada aí? A implantação de tapetes ergonômicos, né? O que é o tapete ergonômico? Ele vai fazer a correção desse impacto que o trabalhador teria na sua coluna, ficando no piso seco, né? Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho. Fazer caminhadas é ótimo para a saúde, mas é caminhada. Agora, esse deslocamento a pé durante a jornada de trabalho ele não é benéfico no que diz respeito à ergonomia em termos biomecânicos. Exigência de esforço físico intenso, né? Pensa lá um trabalhador que ele precisa o dia todo ter que fazer esforço físico intenso para executar a sua atividade. Levantamento e transporte manual de cargas e volumes. Daqui a pouco nós vamos perceber o quanto de cargas nós podemos levantar. Frequente ação de puxar e empurrar cargas ou volumes, frequente execução de movimentos repetitivos e manuseio de ferramentas ou objetos pesados por períodos prolongados. Eu quero destacar alguns e falar a respeito dele. Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos. Então, quais são os possíveis efeitos da má postura? Dor no pescoço. Qual que é a dica? Suporte, monitor ou suporte para notebook. Por quê? Porque a nossa visão, gente, ela precisa estar alinhada a uma distância de 45 a 70 centímetros do topo do monitor, né? E o topo do monitor precisa estar na altura dos olhos, para que eu não tenha esse desgaste aí de ter dor no pescoço. Isso para quem trabalha aqui com computador, né? Dor na lombar, que é essa região aqui. Dica, cadeira ergonômica. E a NR17, ela vai dizer como que tem que ser essa cadeira. A cadeira precisa ser almofadada, ter os cantos arredondados, ter ajuste de altura e ajuste de encosto, com apoio para o antebraço, né? Dor nos braços ou antebraço. Dica, apoio para o antebraço. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Dor nas mãos. Dica, mousepad ergonômico. Dor nas pernas. Dica, apoio para os pés ou tapete antifadiga. O que é o apoio para os pés? Ele precisa ter um ângulo de 45 graus e uma altura de 10 centímetros. Por que eu preciso ter essa alternância, gente? Para que tenha melhor circulação aqui nas minhas pernas. Eu não desenvolva varizes e outras doenças mais. Sensação de cansaço e desconforto. Qual que é a dica? Faça intervalos durante o expediente. Aproveite quando for ao banheiro buscar água para alongar. Então, fazer as nossas costumeiras ginásticas laborais aí durante o exercício aí da atividade. Dúvidas pode perguntar aí, gente. Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes. E aí eu pergunto para vocês,
Qual é a forma correta de se transportar uma mercadoria? Anatomicamente, aqui tem uma figura que mostra isso. Eu nunca devo inclinar para pegar a mercadoria dessa forma. Por quê? Porque eu vou trazer problema para a minha coluna. Qual que é a forma correta? Com um dos joelhos agachados e a outra perna alongada, eu pego a mercadoria, trago para junto do corpo sem forçar a coluna, eu vou forçar apenas a coxa da perna aqui, trago a mercadoria para junto do corpo e transporto a mercadoria junto do corpo. Qual que é o peso ideal para que um trabalhador carregue? O artigo 198 da CLT, através do decreto da Lei 5.452 de 1943, ele diz que o peso máximo que o empregado pode remover é de 60 quilos, dispondo de especificações em relação ao trabalho do menor e da mulher. Ainda em seu artigo 390, ele diz que é vedado. Toda vez que ele fala que é vedado, ele diz que é proibido demandar da mulher a força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e 25 quilos para o trabalho ocasional. Então vejam bem, lá em 1943 já dizia que o homem ele podia transportar até 60 quilos e para a mulher, quando o trabalho for contínuo, até 20 quilos e 20 quilos, 25 quilos para trabalho ocasional. Essa legislação, gente, ela já está sendo muito discutida, né? E ela já está por cair por terra. E esse entendimento passa, inclusive, lá pelas indústrias cimenteiras. Que um saco de cimento hoje ele pesa 50 quilos, né? Só que o saco de cimento ele não tem qualidade de pega, não tem nada disso, dificultando, inclusive, a locomoção do trabalhador. A NR11 ela diz que a distância máxima de 60 metros para esse tipo de transporte é o método pelo qual deverá ser realizado. Ou seja, uma pessoa ela não pode carregar um peso acima de 60 metros. Isso ela já está trazendo comprometimento para a sua saúde. Então, no meio de campo, entre a legislação brasileira e a internacional, opta-se por uma norma internacional, de modo que não traga prejuízo para a saúde dos trabalhadores. Então, essa norma internacional conhecida como NIOSH, ela define que o limite recomendado para transporte de peso é de 23 quilos. Se alguém não quer ter problema de coluna, então fique atento a essa quantidade de peso aí, ó, 23 quilos. Ah, mas daí o rapaz é novão, fortão, bonitão, né? Quer fazer bonito perto dos outros e joga aí 60 quilos, 80 quilos nas costas e fala, ó, carregar peso é assim que carrega. Enquanto é novo, tudo vai bem. Só que a conta vai chegar. E problema de coluna é um problema muito sério. É um problema que requer muito cuidado. É caro, é oneroso para fazer tratamento de coluna e muitas das vezes o problema é irreversível. Não tem mais o que fazer. Então, nós temos que, como meta, orientar os nossos trabalhadores a preservar a sua saúde enquanto é tempo. Certo? Estão compreendendo a minha linguagem aí? E aqui é uma situação muito comum a gente observar, né? Em supermercado, em indústria, em relação a problemas biomecânicos da ergonomia. Eu lhes pergunto, o que é melhor? Empurrar ou puxar uma carga? O que vocês acham? Empurrar ou puxar? Ou seja, fazer esse movimento aqui, ó, empurrar ou puxar? O que é aconselhável fazer? Já viram nas escolas como que as mães fazem? Hoje existe muito aquelas pastas, né? Aquelas bolsas, mochilas, que ela vai dentro de um carrinho. A criança empurra ou a criança puxa? Puxa. Pois é, e isso é certo ou está errado? Eu acho que tá certo. Pois é, está errado. Por que está errado? Toda vez que eu faço o processo de puxar cargas, eu estou forçando a minha coluna nesse sentido aqui, ó. Eu estou desenvolvendo essa doença aqui chamada hérnia de disco. O correto é empurrar a carga e não puxar nesse sentido.
igual as criancinhas fazem, levando as suas mochilas para a escola, certo? E aí, ó, fala lá, frequente execução de movimentos repetitivos. Você já deve ter ouvido aí as doenças, síndrome do túnel do carpo, ou então comumente as pessoas dizem, nossa, eu abri meu pulso lá no serviço. Eu tenho, professor. Você tem e é terrível, né? É terrível. Você tem também? Nossa, então você foi premiado 2 vezes, meu Deus do céu. Na L4, L5 e o túnel de carpo. Nossa, mas você trabalhava com movimento repetitivo? Eu trabalhava, dar aula, né? Escrever no quadro disso. Nossa, Deus do céu. Então vamos ver então o que diz lá a norma regulamentadora 17, no item 17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte: o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie. O que isso quer dizer para nós? Não cobre a produção dos seus funcionários quando eles estão digitando, porque senão você vai desenvolver aí as síndromes do túnel do carpo. B. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhado, sendo considerado toque real para efeito dessa norma cada movimento de pressão sobre o teclado. É óbvio que ninguém vai ficar lá com o cronômetro contando, né? Quantas vezes o sujeito vai ficar batendo no teclado. Mas aqui a norma vai dizer que não pode ser superior a 8.000 por hora. C. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 5 horas, sendo que no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades, observado o disposto no artigo 468 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos nem esforço visual. O que ficou claro para nós aqui nessa linha C? Ele está dizendo o seguinte, ó, se tem alguém que tem que ficar no computador alimentando dados o tempo inteiro, o máximo que ele pode ficar lá é de 5 horas. A partir disso, vai fazer outra coisa. Nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos, isso é importante observar, para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal do trabalho, não pode descontar do trabalhador. A cada hora trabalhada, 10 minutos de descanso. Quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciada em níveis inferiores do máximo estabelecido na linha B e ser ampliada progressivamente. Então, observe o que o legislador está dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo que precisa ter cuidados no que diz respeito a movimentos repetitivos, porque senão eu vou desenvolver doenças para o trabalhador, e normalmente essa síndrome do túnel do carpo aqui é uma inflamação dolorosa e que incomoda muito, e muitas das vezes não tem cura. A cura ela é paliativa. Certo, pessoal? Tudo bem para vocês até agora? Então vamos lá. Mobiliário e equipamentos. Aqui eu tenho 2 tipos de entendimento sobre o risco de mobiliários e equipamentos. Mobiliários sem meios de regulagem de ajuste, equipamentos ou máquinas sem regulagem de ajuste ou sem condição de uso. O que eu quero dizer com isso? Olha o que a norma lá no item 17 vai dizer. Mobiliário sem meios de regulares de altura. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Para trabalho manual sentado, ou que tenha que ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Quais são os requisitos mínimos?
ter a altura e característica da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador. Ter características dimensionais que possibilitem o posicionamento e movimentação adequada dos segmentos corporais. Gente, faça uma experiência. Passa no supermercado aí e observa aquela moça que trabalha lá no caixa lá. Vocês vão ver que ela trabalha muitas das vezes sentada, tendo que esticar o pescoço para ver onde é que está o monitor, mesmo que seja em pé. Então, aqui a norma está dizendo que nenhuma atividade, ela pode o trabalhador trabalhar com o tronco fletido, ou seja, o tronco preso naquele espaço, ou então com o pescoço fletido. Ele tem que erguer o pescoço para enxergar o que está acima, ou abaixar a cabeça para enxergar o que está abaixo. Então, isso são regulatórios. Deixa eu mudar aqui. Ele teve um release aqui. Então, ó, aqui ele está falando exatamente, né, da regulagem de cadeiras, equipamentos ou máquinas sem meios de regular de ajuste ou sem condições de uso. Então, observe que as bancadas elas precisam ser reguladas de acordo com a altura do trabalhador, para que ele não venha desenvolver problemas ergonômicos. Aqui nós temos aqui uma cadeira mostrando aqui quais são os ajustes, regulagem do encosto da cadeira, regulagem do apoio de braços, regulagem da altura do solo, qual que é a posição ideal para que um trabalhador trabalhe confortavelmente sem ter prejuízo para a saúde, desde que a sola do seu pé esteja tocando aqui no piso sem nenhuma dificuldade. O trabalhador não pode trabalhar com os pés abanando. Quando ele faz esse movimento aqui, significa que o ajuste da cadeira dele está errado. Certinho? Vou deixar um pouquinho para amanhã, que senão minha garganta já foi e o meu olho também. E eu acho que eu vou fazer uma cirurgia nesses olhos só a partir de outubro. A hora que eu entregar os 6, aí eu vou trabalhar com esses olhos aqui, com esse calazo aqui também. Quem já teve calazo aí? Eu tô com medo de fazer cirurgia. Muito bom, deixa eu buscar aqui o meu sistema. Espera aí. Só um minutinho, tá abrindo o sistema aqui. Muito bom. Vamos ver. Ok. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que fica mais fácil de vocês enxergarem aí. Aí está. Adriana Aparecida não está. Alessandra, eu vi que entrou aí. Aline Osana está. Amanda Silva, não. Amanda Gomes está. Ana Cecília, sim. Ana Júlia, sim. Ana Paula, sim. Aparecida, sim. Bianca
Não estou vendo a Bianca aí. Cláudia, sim. Creuza, sim. Daniele Bastos, não. Edilane. Edmila. Certo. Ellen. Ellen, não. Flávia, não. Flávia nem Gils. Giovanni. Não estou vendo Giovanni aí hoje também não. Luiz Anonimato, não. Isabela Cassalho, não. Jamila, não. Karen está. Cauane, sim. Keila Raquel está. Mandou mensagem para mim. Laís de Oliveira. Leia, não. Lucilene está. Márcia, não. Mariana Liberato, sim. Matheus, sim. Michael, não. Pamela, não. Patrícia, sim. Priscila Karen, não. Renata Barbosa. Não. Renata de Fátima, sim. Rosana, sim. Solisângela. Não. Suelen, sim. Tabata, sim. Tamirin, sim. Tainá, sim. Tiago, sim. E Tiffany, não. Muito bem. Deixa eu voltar aqui com vocês. Pessoal, hoje eu não vou deixar atividade para vocês, visto que amanhã nós teremos uma atividade. E aí, quem quiser aproveitar esses argumentos que eu estou utilizando aqui para enriquecer o projeto integrador, fique à vontade, tá certo? E amanhã nós encontraremos aqui, então, a partir das 13h30. Tudo bem, pessoal? Certinho? Então tá, joia. Tudo chuchu beleza.